Fala jovens, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, vocês estão no Arquibancada Coral e atenção, você está entrando em terra tricolor. E mais uma vitória da Cobra Coral, vence o Santa Cruz Futebol Clube, jogando fora de casa, jogando mal, inclusive, mas o time de Marcelo Cabo tá imparável, né? É uma coisa boa, né, que o Santa Cruz, mesmo quando não joga bem, pontua, e vencemos mais um grande desafio, que é o jogo lá em Souza, que foi um jogo muito complicado. O Santa Cruz também ajudou a complicar um pouquinho do jogo, mas eu vou destrinchar aqui um pouquinho o que eu consegui. Quando eu digo que eu consegui, é conseguir conciliar aquela transmissão horrorosa que ocorreu hoje. Assim, até agora eu tinha ido para todos os 5 jogos do Santa, seja em casa, fora, e não tinha visto transmissão sequer a da TV Coral, né? Eventualmente em melhores momentos e tudo mais, mas a transmissão de hoje, assim, foi um negócio fora do normal. Eu realmente fiquei assustado com o que aconteceu lá em Souza. Primeiro, com toda a informação que não ia transmitir, e aí até a equipe da TV Coral se mobilizou para transmitir, solicitou a CBF e tudo mais, e o presidente do Souza foi inconsequente em não permitir fazer, e acabou liberando ali de uma forma muito improvisada. De início eu até achei que era um canal falso, porque só tinha 8 inscritos, e aí obviamente depois a torcida do Santa Cruz tomou conta. O narrador, assim, negócio da dó, ele tava tão feliz que tinha tanta audiência que ele passou o jogo todo lendo comentário, ele mal sabia o nome de alguns jogadores. Assim, eu prefiro que o cara seja um torcedor ferrenho e torça contra, mas nem isso ele tava fazendo. E aí, repórter que se perdeu, a câmera inicial, pelo menos ali do primeiro tempo, até os primeiros 20 minutos, era uma câmera horrível, que não tinha condição de fazer nenhuma análise a partir daquilo ali, que mal dava pra ver o jogo. Enfim, foi uma bagunça total, e assim, já que o Santa Cruz já jogou contra o Souza, é melhor que eles nem transmitam. Eles, inclusive, feriram o regulamento lá da CBF, que diz que não pode fazer propaganda. Fizeram propaganda da barraca, do mercado, do self-service, de tudo que tem lá na cidade. E é completamente fora do contexto. Então, assim, ou o Souza vai dizer que aquilo não era um canal oficial dele, de uma hora para outra, para não sofrer as consequências, ou então a CBF vai fechar os olhos e vai deixar para lá. Mas, assim, nem o Santa Cruz de Natal, que faz uma transmissão com Moção, fazendo comentário, foi tão escrachado quanto hoje. Hoje foi... Teve até o gemidão do Zap no meio. Então... O contexto foi esse, bagunça total, e a gente tentando desviar a atenção do que o narrador estava falando para poder avaliar o jogo. Então vamos lá. Vale salientar que no contexto geral, e aí eu vou incluir primeiro e segundo tempo, o Santa Cruz não fez uma grande partida. O Santa Cruz teve poucos lampejos de bom futebol, com algumas peças em específico, mas no geral o Santa Cruz fez um jogo abaixo da crítica. Eu sei que não vai dar para fazer jogos perfeitos todas as vezes, mas hoje eu acho que o Santa Cruz entrou disperso, ele foi disperso na maioria do jogo, que é coisa que o Santa Cruz não faz. Talvez, não vou dizer que é um salto alto, mas a tranquilidade de estar muito na liderança. O Santa Cruz inicia o jogo sabendo que o Souza vai jogar uma Copa do Mundo, sabendo que o Souza tenha que vencer a qualquer custo, e o Santa Cruz não ficou precavido. Ele foi pro tiroteio com o Souza, assim, do que eu consegui ver dos 20 primeiros minutos. O Santa Cruz foi pro ataque, se lançou ao ataque, deixou espaços, e o Souza também foi pro ataque e deixou espaços. Ficou um jogo completamente aberto. O Souza, acostumado com o estádio, acostumado com o gramado, levou ali a melhor nos primeiros 20 minutos e pressionou o Santa Cruz, mas o Santa Cruz também tinha saídas. E aí eu vou ter que salientar um ponto importante, que é o Santa Cruz ficar com um a menos quando sair a escalação. Eu torci muito para Pedro Henrique ser diferente do que eu vi em Caruaru, mas não tem condições. E Santa Cruz ficou com ele, né, durante 60, 70 minutos, e Tanque entrou no segundo tempo, foi outro a menos. Então, o Santa Cruz jogou mal, foi ruim, mas tava com um a menos esse tempo todo. Eu até tuitei dizendo que, essa dupla aí, Tanque e Pedro Henrique, eles, sinceramente, eles me lembram muito Macena e Furtado, assim. Quando um jogava, pediu o outro. Quando o outro entra, pede o outro. Assim, é um pior do que o outro. Eu não tô pedindo pra voltar em nenhum momento, mas esses dois caras são pior que Everton Felipe, que jogou no Campeonato Pernambucano, aquele que veio do Petrolina. Infelizmente, esses dois caras conseguem ser pior do que Everton Felipe. É uma contestação muito difícil, porque a gente sabe que Galhardo tem uma idade avançada e, eventualmente, ele pode ter lesões. E a gente vai precisar de uma peça de reposição. Então, pra mim, isso é urgente, além do lateral esquerdo, que eu sempre falo, mas isso é urgente. O Santa Cruz precisa de um camisa 9 reserva. Quem tá aqui hoje,
A não ser que incorpore um jogador aí, Tanque e Pedro Henrique não tem a mínima condição, um a menos em campo. Não é aquele jogador que faz pelo menos a parte dele, ele atrapalha os outros. E o fato de ter esse problema no ataque, eu até avancei pro segundo tempo, mas ele prejudicou muito. O Santa Cruz tava ali naquele tiroteio, jogando aberto, deixando espaço, mas também tentando atacar. Só que o Santa Cruz teve uns 2 ou 3 contra-ataques, alguns até em superioridade numérica. Eu lembro de um que o Santa Cruz estava 3 contra 2 e o Pedro Henrique errou um passe e depois recebeu a bola, correu errado, chutou para fora, assim, tava muito atrapalhado o ataque do Santa Cruz. E eu não vi Thiaguinho também numa boa partida hoje. Então o Santa Cruz até conseguia ofender um pouquinho o Souza. O Souza era mais perigoso, o Souza era mais efetivo. Só que o Santa Cruz ia lá e ofendia. Pegava um contra-ataque 3 contra 3, pegava outro contra-ataque 4 contra 3, 3 contra 2. Mas só que o Santa Cruz não conseguiu transformar aquilo em gol. E sofreu no primeiro tempo, porque adotou essa estratégia de realmente não ser aquele time compacto, não ser aquele time que vai na boa. O Santa Cruz jogou pra frente, jogou pra cima pra ver o que dava. Teve sorte que o Souza perdeu uma boa chance muito clara dentro da área, num vacilo ali pelo lado direito, o cruzamento veio e acabou que o volante infiltrou e perdeu um gol de frente para a barra. E assim, como não fez o gol e não sofreu o gol, o Santa Cruz continuou imprimindo o seu jogo, apesar de não estar jogando muito bem, mas continuou imprimindo o jogo e o Souza tentando. E aí no final do primeiro tempo, depois de já ter ouvido muita baboseira do narrador, né, a gente tem uma jogada ali de contra-ataque mais uma vez, e aí a bola chega no cara que foi o melhor em campo, até enquanto esteve em campo. Pelo menos nisso o narrador acertou, que foi o William Júnior. Era o cara mais consciente, era o cara que tentava os melhores passes, e a bola chegou em William Júnior. Pedro Henrique corre pra cima dele, atrapalhando inclusive a jogada, só que a imagem do gol em si, a gente vai ver depois nos melhores momentos, não deu para entender muito bem o que aconteceu, mas pelo que eu entendi, ele armou o passe, deu o passe ali entre a linha de zagas, o Giovani, que já tinha feito esse movimento em diagonal contra o central, já tinha feito um gol assim, fez o mesmo movimento em diagonal de novo, tomou a frente do lateral, driblou o goleiro e fez 1-0 lá no final do primeiro tempo. Então assim, um lucro enorme para uma partida que estava muito complexa, uma partida que estava muito feia até em certos pontos. Então o Santa Cruz sai com 1-0 do primeiro tempo e a tranquilidade que esse resultado trazia já era, assim, espetacular. Porque naquele ponto do jogo, onde o Santa Cruz jogou pior, tá saindo do primeiro tempo vencendo, né? E mesmo com todas as dificuldades, foi excelente. Deu a maior tranquilidade para que o Santa Cruz voltasse do intervalo e fizesse seu jogo e aí sim arrancar para a vitória. Quando o Santa volta para o segundo tempo, aí sim, os primeiros 20 minutos o Santa Cruz realmente ficou mais fechadinho, o Santa Cruz ficou mais organizado, tentou sair na boa, né? O Souza também já não tinha a mesma força, o mesmo ímpeto ofensivo do primeiro tempo. Então o Santa Cruz fez o jogo que se esperava, um jogo mais consciente, só que foi um jogo ruim da maioria dos jogadores. Balotelli, muito combate, mas pouca criação. Gabriel Galhardo levou um cartão amarelo besta no primeiro tempo, matando o contra-ataque. Já saiu no intervalo para poder preservar, entrou o Jonas Paulista. Então o Santa Cruz ficou com 2 caras mais de marcação e pouco de criação. Os pontas hoje, Thiaguinho não fez uma boa partida. E aí o Santa Cruz não tinha essa peça de reposição no banco, que é outro problema que o Santa Cruz precisa resolver. A gente não tem os extremos, não tem os pontas no banco para poder substituir. Então Thiaguinho mesmo mal, Giovani fez o gol, tal, tava um pouco melhor que Thiaguinho, mas também tava errando muito. Então o Santa Cruz, por mais que se organizou um pouco melhor ali no segundo tempo, não conseguia transformar as jogadas ofensivas em finalizações. O segundo tempo foi muito pobre das duas equipes. Eu acho que o Souza teve uma boa chance num cruzamento ali, numa falha pela direita, em que a bola veio cruzada e eles finalizaram de dentro da área, e uma falta chutada de muito longe, em que Felipe Alves colocou a bola meio assim pro lado, mas assim, o Souza também não chegou muito. O Santa Cruz chegou a alguns momentos, tentou umas tabelas, o Vinícius Silva entrou na vaga do Rodrigues na lateral esquerda, mas também foi uma partida muito ruim. Assim, eu queria muito que ele jogasse bem para poder pôr o Rodrigues no banco, mas ele levou logo um cartão amarelo assim que entrou, tava muito estabanado, tava errando o passe. Então assim, num contexto geral, foi um jogo pobre, foi um jogo difícil, e foi tudo ruim, foi tudo sofrível. A narração foi sofrível, o futebol jogado pelas duas equipes foi sofrível, mas no final das contas, são 3 pontos na conta, que lá no começo do campeonato, a gente tratava esse jogo aí como 1 ponto sendo lucro.
o Santa Cruz conseguiu mais 3 pontos, foi a 16 pontos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não terminou o jogo de Ferroviária e América, o Ferroviária está ganhando do América, então o Santa Cruz está abrindo 6 pontos para o segundo colocado. Eu vou colocar a tabela aqui, se quando eu terminar de editar já tiver a tabela definitiva, eu coloco aqui para vocês verem. Mas assim, é muito importante, mesmo que não jogue bem, mesmo sem atacante, mesmo com lateral ruim, mesmo com um conjunto não funcionando, Santa Cruz está conseguindo vencer. É uma campanha de sonho, no final das contas, né? A gente teve a dificuldade, a gente não teve muito conjunto hoje, a gente errou muito e a gente venceu o jogo. Só mostra como o Santa Cruz tem um time forte, tem peças que mesmo quando o time não tá bem, ou até as peças não estão bem, Giovani não tava fazendo um grande jogo, mas fez o gol. Então é muito importante que o Santa Cruz tenha peças que decidam o jogo. A gente ainda vai bater em teclas aqui. Falta lateral esquerdo, falta um reserva de Galhardo, falta um cara de bola parada, falta um reserva para os pontas. Mas o Santa Cruz está conseguindo fazer pontos. Quando abrir a janela, a diretoria de futebol pode analisar de uma forma melhor, pode escolher a dedo aí as peças que o Santa Cruz precisa e a gente vai arrancar aí com muita força pro processo. Assim, foi um jogo muito de contexto. A narração atrapalhou até a gente fazer análise tática e tudo mais. Mas só faltou comentar uma coisa, que você chegou até aqui e não deixou o like aqui no vídeo. Então, deixa o joinha aí, se inscreve, compartilha esse vídeo, comenta aqui o que é que vocês acharam do jogo, porque é importante para divulgar o trabalho da gente. E voltando pro jogo, só para não deixar de citar, péssima arbitragem. Hoje eu acho que, assim, é nível Série D, mas tem coisas que passam muito do ponto. Ele distribuiu cartões amarelos pro Santa Cruz no primeiro tempo. Pedro Favela no segundo tempo entrou até bem, coitado. Aí a segunda jogada que ele fez foi uma antecipação, colocou a bola na frente e podia gerar até um ataque muito bom pro Santa. O cara se jogou na frente dele para tentar evitar que ele passasse. E aí houve o choque, o juiz deu falta dele, deu cartão nele e ele tá fora do próximo jogo. E no contexto sofrível, a arbitragem só colaborou com isso. E eu quero saber se vocês, alguém achou o bendito do Elson que não trouxe o informe cultural. Eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam do jogo. Eu acho que vai ser um consenso que o Santa Cruz não fez uma grande partida, mas conseguiu os 3 pontos. E agora tá cada vez se isolando mais na liderança e já começa a pensar aí, se estruturar, apesar de faltarem ainda um turno, mais um jogo, né? Faltam 8 jogos ainda pro Santa Cruz terminar a primeira fase. Eu acho que o Santa Cruz já vai virando a cabeça pro mata-mata, já vai se organizando, vai cada vez mais virando a chave, mas entendendo que cada jogo é importante e a gente vai ter um confronto importantíssimo no próximo domingo contra o Ferroviário. Mas por enquanto é isso. Segue o vice-líder, porque o líder, ó, disparou. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Valeu.